batismo e tudo mais. Aí eu perguntei para ele o que ele sentia no momento em que ele batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse: David, é uma alegria que eu não consigo narrar. Fazer aquilo que Jesus nos manda. Aí eu perguntei para ele, de uma forma, você sente que é um tipo de combustível, mais um combustível para que a chama do Senhor de Deus se mantenha acesa no seu coração? E quem conhece o pastor Fábio, ele tem muito de falar brother, né? E ele fala, sim, brother. E lá no livro de Gênesis, tem um cara que ele começa, a história dele começa a ser narrada quando ele é jovem. E narra dos 0 aos 17 anos, a Bíblia não narra muita coisa. Mas eu acredito que ele tenha só jogado bola e videogame, que é a idade que a gente faz muito isso. E essa história começa a ser narrada e a gente vai percebendo as atitudes desse homem, desse jovem que vai virando homem. E o quanto ele diz não para que o sonho de Deus se mantenha cada vez mais encharcado e aceso no coração dele. Dos 17 aos 30 anos, é aí que começa a ficar um pouco mais acirrado a vida desse cara. Ele começa a vencer os seus desafios, tanto interior como no exterior. E o fruto dessa fidelidade que ele tem com Deus influencia não só o seu presente, mas também o seu futuro. E uma coisa que eu, escrevendo isso, e o Espírito Santo falou, você sabia que as suas decisões, as suas atitudes não influenciam só o que você vive hoje, mas principalmente o seu futuro? É que, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não enxerga e não percebe o tanto quanto é benéfico ou maléfico algumas atitudes que a gente toma. E dos 30 aos 110 anos, são 80 anos de influência, sendo exemplo, e, na minha opinião, vencendo o maior desafio, que é manter a fidelidade no sucesso, no topo, no alto. A história desse cara começa no capítulo 37 e vai até o final do livro de Gênesis. Eu vou dar uma resumida. Ele nasce de um fruto de um relacionamento com Jacó e Raquel. É o filho mais velho. Ele cresce tendo a preferência do seu pai. E os seus irmãos acabam sendo despertados no coração dos seus irmãos, inveja, ódio. E eu creio muito que não foi só esse tipo de sentimento que despertou. Porque, para mim, é impossível despertar só um ódio e inveja e não vir mais um caminhão de sentimento negativo junto. E quando esse sentimento desses irmãos é despertado dessa forma, eles começam a criar um plano, né, e jogam esse cara no poço seco, até que eles têm a ideia de vender para os ismaelitas. É vendido, de novo, quando chega no Egito, para o capitão da guarda, Potifar. Injustamente, ele vai para a prisão, até que chega uma notícia de que ele está sendo chamado pelo faraó, e aí que ele sai da prisão e se torna o segundo cara mais influente do Egito. Então, essa é a história, resumidamente, de José. A divisão que eu fiz dessa história está em 3 partes. A primeira, vamos falar um pouco do Zé do sonho. Vamos abreviar José para Zé. Digamos que eu sou íntimo dele. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais de sonho. Eu sou um tipo de cara que quem me conhece um pouquinho mais assim na intimidade sabe o quanto eu sou sonhador. Eu costumo sonhar tanto que eu sonho muito mais de olho aberto do que o olho fechado. É aquele sonho que tu fica parado assim, sabe? E a mente voa e tu fica pensando no que pode acontecer, no que vai acontecer. Até esses dias eu conversando com o Fabiano, que eu tenho percebido que é um outro sonhador também. A gente estava falando, não sei o que. A gente estava comentando, poxa, como é que vai ser daqui a alguns anos? A igreja, a gente, como vai estar? Aí ficou 2 bestas olhando um para o outro assim, ó. Aí a gente parou por alguns. Aí
Depois que eu me liguei, cara, o diálogo parou e ficamos pensando, sabe? Sonhando. E a gente entende que cada sonho requer um sacrifício, né? Um sacrifício porque você vai ter as adversidades. Requer pagar um preço. Um dos sonhos que nós temos, eu e minha esposa, são 100 crianças, sabe? Correndo aí na C3, pá, colocando a mão assim na outra criancinha já, né? A gente tem visto o fruto de Deus, que uma delas, as crianças já estão fazendo isso, já coloca a mão na outra criança, sem a gente ficar falando a palavra e ela repetir. Pelo próprio Espírito Santo, ela coloca, já ora, entendeu? Então, isso só faz aquilo que o pastor Fábio falou para mim. É mais um combustível para que a gente continue. E 100 crianças vai chegar e vocês vão ver aí que vai precisar de trabalhador. Se você sonha grande, terá grande obstáculo. Se você sonhar pequeno, eu não sei, talvez nem tenha obstáculo, meu irmão. E a trajetória de José começa contando o sonho para os seus irmãos. Está lá no 37:11. Gênesis 37, versículo 11. José ele tem um sonho e ele conta para os seus irmãos, para o seu pai e tudo mais. Só que no versículo 11, diz assim, os irmãos de José tinham inveja dele. Mas o seu pai ficou pensando no caso. O sonho de José desperta, como eu disse, não só a inveja e o ódio, né, na vida dos seus irmãos. Então vamos fazer uma matemática aí. Eu não sou bom disso não, mas vamos lá. Deus capacita. Se o sangue de Jesus nos dá a condição de sair de criatura, algo criado por Deus, e nos dá a condição de filho de Deus, todos nós somos irmãos. Irmãos. Tá? Então tá. Digamos que o Zé que está do seu lado, aí, o Zé é o seu irmão. Tudo bem aí? Será que aqui dentro da igreja, nós como irmãos, é possível ter um sentimento negativo com esse que está do seu lado? Um sentimento de inveja, de ódio? Um sentimento baseado naquilo que os irmãos de José fizeram. Aqui dentro, mas como, David, se a gente está dentro da igreja, como que isso é possível? Dentro da igreja, eu vou te falar que aqui é o local certo para que a gente tenha esse tipo de sentimento. Jesus disse que ele vem para os doentes, não para os bons. E a casa do Pai não deixa de ser também um hospital que tem cura espiritual, física. Só que aí que está o X. É necessário que eu e você a gente entenda, identifique. É necessário que a gente confesse isso para o alto. E não só para o lado. Eu falo para o lado por quê? Porque lá a cura ela vem de cima e não do lado. Mas isso aqui aí, lá no Tiago capítulo 5:16, você vai falar, David, mas lá está escrito que a gente tem que confessar uns para os outros. Está fácil aí? Portanto, confesse os seus pecados uns para os outros. E o que ele manda fazer? Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Na maioria das vezes, a gente tem feito só a metade desse versículo. A gente confessa aquilo, os pecados, aos outros e não ora. Às vezes, conforme você está, a gente tem confessado não só os pecados, a gente tem confessado todo tipo de situação para o próximo. Não esqueça que todos nós somos irmãos. Às vezes, a gente coloca uma entonação diferente na frase. A gente coloca 2 ou 3 palavras a mais. E aí dá a entender que parece um ar de fofoca. E se você pegar esse livro de Tiago,
voltar para trás, eu acho, se eu não me engano, no capítulo 3, Tiago fala da língua. Um pedacinho de carne que é poderoso. Ele compara esse pedacinho de carne com o leme do navio. Quando você muda a direção, todo o navio corre junto com esse leme. E Tiago fala que a língua ela é venenosa e má, e que ninguém pode controlar. Ninguém pode controlar a minha língua, a não ser o próprio eu. E olha o que o Salomão escreveu lá em Provérbios 6, 16, 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Os irmãos de José reagem dessa mesma forma que esses provérbios. Uma língua mentirosa, coração que traçaram planos perversos, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e pés que se apressam para fazer o mal. Vamos dizer que os irmãos do Zé se enciumaram também com o crescimento espiritual dele. E por que não? Aí eu pergunto, e conosco? Irmão, na igreja, é possível a gente ter esse tipo de sentimento? Eu vou te falar que é possível por 2 motivos. Nós não somos perfeitos. E o outro, é claro, que esse tipo de pecado vai vir. Nós saímos de uma condição de velha criatura para filho de Deus. E eu vou te falar também na prática. Há 2 anos atrás, mais ou menos, chegou aqui um casal de jovens, e esse casal nós recebemos maravilhosamente bem, como a gente costuma receber os nossos visitantes, como tem que receber. E esse casal conheceu a C3 conheceu dos Estados Unidos, conheceu a C3 lá e veio para cá. Jogou no Google e queria também ver se tinha uma C3 aqui em Santos e achou. Aí veio para Santos. Então eles têm uma grande influência em São Paulo, com os jovens, com amigos, com alguns outros irmãos e tudo mais. E com o passar do tempo, eles começaram a chegar aí de um monte de carro. Era 3, 4, 5 carros e estava vindo de geral para cá. Então começou um namoro, né? Eles começaram a ser ensinados, liderados, para poder abrir uma igreja lá em São Paulo. E aí tu vai ver como que é o coração do mal acabado do homem. Um coração inclinado para fazer o mal. Já nasce inclinado para fazer o mal. Aí esse que vos fala, essa mula, fica sabendo que esse casal vai liderar uma igreja em São Paulo. Aí sabe que desperta algo negativo aqui dentro? E eu não falei isso para ninguém. E o próprio Espírito Santo me incomodava com... Quem sabe a história de Caim e Abel? Os dois ofereceram sacrifícios. O de Caim foi negado, o de Abel não. E eles eram o quê? Irmãos. E aí eu tenho uma frase no livro de Gênesis que fala mais ou menos, era Deus falando para Caim, por que você está tão carrancudo? E essa frase vinha no meu coração, por que você está tão carrancudo? Aí eu fingia assim que não era comigo, sabe? Fazia assim, né? E nada melhor do que você ter uma esposa que realmente te ajuda, te auxilia, te influencia, e é boca de Deus. Ela falava algumas frases, velho, com 3, 4 palavras que entrava aqui, eu falei, nossa, é tu, né, Jesus? Ela nem sabe disso, a fubá. Aí, o que acontece? O provérbio diz que o Senhor detesta um coração orgulhoso. E é claro que a dificuldade que nós temos é reconhecer que nós temos um sentimento negativo. Às vezes a gente nem suporta isso, porque a gente fala que não, eu sou cristão, eu não me dou o luxo de ter esse sentimento negativo. Eu não queria ter esse sentimento negativo de inveja de ambos, mas eu tive. O que acontece é que Deus não gosta de um coração orgulhoso. E eu
me aquebrantei para ele e disse: Senhor, transforma isso em amor, perdoa. E eu falo de boca cheia agora que esse casal é o pastor Sidney e a pastora Raquel, e hoje a igreja deles só cresce, entendeu? Saudável. Hoje os nossos pastores estão lá. E hoje eu posso dizer que realmente Deus transforma aquele algo que é negativo, ruim, em algo positivo. Desde que você realmente se aquebrante para Ele e reconheça que você está com isso, que você quer que Ele transforme, e Ele faz. Talvez se eu falar um pouquinho aqui do meu passado, talvez todos vocês peguem o pertence de vocês e vão embora. Talvez, se você falar do seu passado para o Zé que está do lado, talvez o Zé pegue a bolsa e vá embora. Mas vocês sabiam que isso torna a gente igual? Isso nos torna iguais. Isso nos torna carente da graça de Deus. Todos nós necessitamos dessa graça de Deus. Agora, vamos se atentar para quem que a gente tem falado dos nossos sonhos. José falou para os seus irmãos, para o seu pai. É claro que também, talvez ele não tenha muito círculo de amigos naquela época. Era só videogame mesmo. Mas é que tá. Se eu e você não estiver preparado, tá? Se a gente não tiver uma frieza, a maldade das pessoas pode fazer com que o nosso sonho seja jogado no poço seco. Os irmãos de José fizeram isso com ele. Ei, lá vem o sonhador. Ih, cara, lá vem ele de novo. O que a gente faz com ele? Vamos jogar ele aqui nesse poço seco. O pastor Fábio disse uma vez, e eu tinha até me esquecido dessa frase, mas aí o meu líder, o pastor Douglas, também nessa segunda-feira fazendo o curso, que o curso tem sido maravilhoso. A cada segunda a gente tem visto o crescer espiritual de todos, principalmente do Douglas e da Rê. E ele falou de novo essa frase que ele disse que o cristão tem que andar com 2 baldes, um em cada mão, um de gasolina, o outro de água. Né? Diariamente você tem que andar com esses baldes. O problema é que, na maioria das vezes, a gente troca. A gente pega o balde de gasolina e joga no lugar que era para jogar água. Pega o balde de água e joga no local que era para jogar gasolina. Eu vejo isso muito na vida dos irmãos de José. Ei, vem cá, José. Vamos pegar esse sonho aí dele aí, e trocar por uma mágoa. Vamos pegar o sonho de José e trocar por uma decepção, uma frustração. Não sei. Um rancor. Nem sempre quem vai estar ao nosso lado vai entender aquilo que Deus tem reservado, planejado, né? Que tem depositado sonhos para você. A gente é chamado de muita coisa, de religioso, de chato, de doido. Acho que doido até convém. A gente não é nada disso. Como eu disse, leva esse cara que te chama tanto de doido aí, de chato, leva para o Dinepare, que ele vai ver a alegria que é. Normalmente, quem não sonha, não gosta de andar com sonhador. Vocês podem perceber. Quem não sonha, não gosta de andar com sonhador. Agora, eu não sei o que é mais frustrante. É a gente falar dos nossos sonhos para qualquer um ou não sonhar. Só quem pode impedir que os nossos sonhos não se tornem realidade são as nossas escolhas. Só nós. Olha aqui no Gênesis 39, 11 e 12. Vamos falar um pouquinho agora o Zé do desejo. A segunda parte. 39, 11 e 12. Diz assim: mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. E nenhum empregado estava ali. Então ela agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. José sabia dos sonhos que Deus tinha reservado, preparado para ele. Tinha lhe reservado, digamos assim. E olha o que Provérbios narra desse tipo de comportamento de mulher.
lá em Provérbios 5, versículo 3, 5. Diz assim: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Agora imagine comigo essa sensação do inferno na vida de José. A Bíblia diz aqui que, como de costume, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas. E ele deu azar que a mulher estava sozinha, a pombagira lá. Gente, imagina como homem, testosterona suando pelos poros, carne, sangue. Imagina a situação de José. Entre 2 escolhas ali. O que eu faço? Me entrego aos desejos ou vou para os sonhos de Deus? E agora, eu vou para a porta larga ou para a porta estreita? Para onde eu vou? Eu fico ou corro? O que fazer? Não sei. Só sei que se ele ficasse, o bicho comia. Se corresse, não come, né? Então corre, cara. Corre, meu irmão. Valente não é o que fica, mas sim o que foge. O provérbio diz que é melhor você ser um leão morto. Não, é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Corra. Aí eu te pergunto, o que você tem feito com a sua sexualidade? Por que maltratar tanto o templo do Espírito Santo? Por que maltratar tanto esse corpo? Por que continuar se masturbando? Por que manter esses vícios? Masturbação é um desejo sendo satisfeito de maneira errada. Isso vai te esfriar para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Isso vai frear aquilo que você tem vivido, o seu crescimento. E isso vai só alimentar o pecado. E a gente sabe que o pecado é o caminho da morte. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tem aí? Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. O desejo, você deseja algo. O problema está você dar para esse desejo esse algo. E é aí que é o passo do pecado. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou: David, eu preciso conversar contigo. Eu estou viciado. Aí quando tu escuta esse bagulho, até eu me tremo e falo: Espírito Santo, o que eu vou falar, velho? Aí ele me fala, o fubá: eu estou viciado em videogame. Mas como assim, cara? Eu já desinstalei tudo do meu celular, mas quando eu vejo os meus amigos de trabalho jogando, me desperta um desejo. Falei, cara, o desejo não é pecado. O desejo é quando você dá um passo a mais para alimentar aquilo. E o que tem estimulado os seus desejos? Desvia-se. Joga fora, sei lá, rede social, sei lá o que seja. É a mesma coisa se eu começar uma dieta, um regime, e eu sair do restaurante e passar em frente a Cacau Show lá, sei lá. Todo dia. Então, desvia-se, dá a volta no quarteirão, cara. Não vai dar liga, desvia-se. A gente prefere continuar se apoiando, sabe? A gente, em algumas desculpas, uma delas é que não, eu faço porque eu tenho uma necessidade física. Enquanto eu e você ficar se escorando, sabe, nesses tipos de desculpas, a gente nunca vai cair. E se você cai, quem te levanta? O próprio Jesus. O problema é que a gente não cai. A gente fica se escorando,
se escorando, se escorando. E não cai. Como é que eu vou destruir, maltratar algo tão bonito que é o templo do Espírito Santo? A gente é imagem e semelhança dele. Fico imaginando, já pensou se no momento Jesus volta? Então, não destrua com as suas próprias mãos aquilo que Deus tem reservado para você. Entenderam? Pegaram? Está na hora de aprender a dizer não. A Bíblia diz que não podemos ser amigos de Deus e ser amigos do mundo. Se você é amigo de Deus, é inimigo do mundo. Se você é inimigo do mundo, é amigo de Deus. Olha o que Jesus disse também. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Só tem porcaria, distorção da palavra de Deus. Não dá para ficar bem, sabe? A gente quer ficar bem nas duas situações, né? O Anderson Dantas ontem foi maravilhoso mesmo, o que o cara falou aqui, simples, né? E o Espírito Santo, saí daqui ontem maravilhado, e ele disse que a gente vem realmente para a casa de Deus para cumprir um protocolo, para falar que está presente. Não dá para ficar bem com Deus dessa forma e também querer fazer o que você faz lá fora. Tem alguns exemplos aqui, uns exemplos de desculpas, de escoras, que a gente faz no nosso dia a dia. O primeiro é, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Acabei de ler lá, nós não somos do mundo, nós somos escolhidos. Outro tipo de escora, vamos lá. Só mais um copo, vou ficar aqui para que eles vejam que eu não sou um crente religioso. O que eu não posso é me embriagar. E vai ficando, a língua incha. Aí, filho, já era. Não faça aquilo que não queira que faça com você ou por você. Né? A Bíblia diz, Jesus nos ensina que não faça. Né? Tem a distorção, tem sempre o não na frente, né? Então, não faça aquilo que quer que façam com você. Outro tipo de escória. Ninguém faz porque eu vou fazer. É igual casa com um monte de irmão. Ninguém faz porque eu vou fazer. Fulano não fez, eu vou fazer. É bem isso, né? Será que aquilo que você tem identificado na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo aqui na casa do Pai, será que não é o próprio Jesus abrindo os seus olhos para que você seja a solução? Rascunhe, faça algo que você perceba que vai edificar, que vai melhorar algumas circunstâncias e traga. Mas não fica... Mais um tipo de escória, essa é boa. Vou fazer, eu sei que Deus perdoa. Irmão, vai, fica colocando Deus à prova aí. São caminhos largos que nos levam para a estrada da morte. 2 homens na Bíblia também resolveram ficar achando que venceriam, né, a tentação sexual. Davi tinha que ir para onde? Para a guerra. Não foi, ficou. Sansão foi vencido também pelas garras daquela mulher imoral que nós lemos em Provérbios. Né? Para vencer o diabo, a Bíblia manda resistir. Né? Dá para colocar o versículo, aquele slide para a gente comparar? Tiago 4:7 e 2 Timóteo 2:22. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir aí não é você ficar olhando para ele, eu te resisto. Não, é orar, se posicionar, guerrear, que ele treme, um cristão com o Espírito, cheio do Espírito Santo, ele treme e corre. Olha o que diz em Timóteo 2, ele diz para você, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então ele fala aqui para você fugir dos desejos da juventude
ele diz aqui, ó, peça ajuda para aqueles que, juntamente com o coração puro, invocam o Senhor. Peça ajuda. Amém? No começo eu disse que a nossa fidelidade com Deus tem influência não só no nosso presente, mas também no nosso futuro. Então, não esqueça disso. Olha, também, é melhor a gente confessar um desejo, como aquele camarada meu do videogame, do que a gente confessar um pecado. É melhor a gente confessar um desejo do que confessar um pecado. No versículo 20, também do 39, diz assim: ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Então, aqui começa a terceira etapa que a gente está esmiuçando aqui, a vida de José. E, para mim, esse é o ponto-chave da vida de José. Para mim, é o ponto fundamental. Aqui começa o Zé indo para o sucesso. Mas, como eu disse, para ir para o sucesso, tem alguns obstáculos. Vamos recapitular, então, um pouquinho. Digamos que naquela situação que o José está ali, diante dos seus irmãos, e os irmãos dele sugerem que ele faça uma troca. Me dá o seu sonho que eu te dou uma frustração, que eu te dou uma decepção. Digamos que José aceitasse aquela troca. Colocasse tudo no seu coração. Certo? Então tá. Ele teria sido vendido do mesmo jeito? Teria. Teria chegado na casa de Potifar? Teria. Ele teria chegado na prisão? Vamos dizer que teria. Vamos dizer que a pombagira lá também, ele se entrega aos desejos, e a pombagira lá também faz a mesma coisa e inventa uma história e ele vai para a prisão. De que forma ele teria chegado nessa prisão? Como é que o coração dele teria chegado nessa situação? Será que ele teria chegado com o coração receptivo, aberto, ou um coração fechado? Ele teria chegado com o coração completamente fechado, murado, lacrado com a chave e engolido a chave. Ele teria chegado dessa forma na prisão. Ele chega na prisão e tem dois homens, um copeiro e o padeiro, que eles têm cada um tem um sonho, e esse sonho desperta um nervosismo em ambos. E José chega nesses dois, e pergunta o que está acontecendo, e eles falam desses sonhos. Agora, eu, com meu coração completamente invejoso, completamente decepcionado, frustrado, cheio de rancor, será que eu me importaria com o próximo? Será que José se importaria com esses dois? Ou ele viraria de ombros e falaria: bom, o problema é de vocês, não é meu? Se ele reage dessa forma, como é que seria o final da história de José? Será que ele estaria até hoje como pó na terra do Egito? Não sei. Você sabia que os dons que você tem, os talentos que Deus tem colocado na sua vida, é para levar o evangelho e salvar vidas? Ontem o Anderson falou disso. Eu não sei se você chegou aqui com algum sentimento desses que eu mencionei, algum sentimento negativo, mas hoje é o dia de despertar. Despertar dos sonhos daquilo que Deus tem confiado em você e tem colocado nas suas mãos. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Olha o que ele diz: mantenha viva a chama do dom de Deus. Ainda existe chama do dom de Deus no seu coração? Como é que está aí? Desperta. Hoje é a noite de despertar. Está na hora de a gente sair do poço seco, sabe? De sair da prisão da mágoa. Eu tive mágoa com alguns homens.
Eu tive decepção com alguns homens, entendeu? Alguns homens me frustraram e tudo mais. Bom, enquanto a gente continuar insistindo em se isolar, em murar o nosso coração, a gente vai ficar cada vez mais na solidão e isolado. Se eu e você somos injustiçados, que seremos, ou se já fomos, mas a gente nunca será abandonado. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então José usa o seu dom, independente das circunstâncias, das adversidades, ele usa o dom, certo? Então ele revela o sonho daqueles dois homens. Ele chega com o coração completamente livre, disposto a servir. E o curioso é que ele semeia isso no coração do copeiro, só que a colheita só vem depois de 2 anos, né? E acho que um mês atrás, aí, sei lá, a gente estava aqui na igreja, teve uma reunião da intercessão, e depois da reunião nós fomos orar. Aí a gente estava orando lá, e aí começa, né? O fogo cai, aí tira casaco, bota casaco. Aí o Espírito Santo, muito suave, falou assim, fica quietinho. Aí eu fiquei quietinho, assim, e foi uma das experiências que eu comecei a ter com Deus, assim, que foi forte. Aí eu vi, assim, sabe, na minha frente, assim, quando a floresta é queimada, que só tem cinza, e aquela fumaça ainda subindo, assim, aí estava eu, tinha a maior galera da igreja, assim, ó, mais ou menos 5 metros de distância um do outro, só que um do lado do outro, assim, eu olhava para o outro, caramba, tá uma galera aqui. E a gente com aquela bolsinha de couro ia jogando a semente, assim, na visão. Aí quem estava do meu lado, acho que era o Fabiano que estava do meu lado, na visão, aí eu olhei para ele assim e falei, ô, Fubá, cara, a gente semeia tanto e não colhe nada, brother. Aí quando eu termino de falar isso, eu sinto alguém tocando assim, eu olho para trás, aí eu vejo a imagem de Jesus sorrindo assim, ele fala assim para mim, com o maior sorriso, um sorriso lindo mesmo, ele falou, olha para trás de mim. Aí quando eu olho para trás, aquele campo com borboleta, com flores, a coisa mais linda, verde, sabe? E ele vinha com o regador, assim, sorrindo atrás da gente. A gente tem que ter a percepção do que a gente faz no momento de espera. A gente semeia e a colheita não vem na mesma hora. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode aprender nesse momento de espera? 3 coisas. A primeira, levar o evangelho. Segunda, não deixe os seus talentos no poço seco. E a terceira, o que eu posso aprender com essa espera? Há uns 2 anos atrás, eu e minha esposa tivemos um problema de saúde. Não vou dar detalhes muito, porque a obra ainda não terminou e ele é fiel para cumprir ainda. A gente estava no Connect do Morro ainda, e um colega nosso falou, David, tem como você orar na casa de uma amiga minha, que ela está sofrendo muito com dores abdominais, os médicos não conseguem identificar o que é. Eu falei, não, nós vamos. Chegamos lá, ela veio assim, tadinha. E a Manu orou por ela, nós oramos. E eu saí de lá e eu perguntei, Deus, por que trazer a gente para cá? O que eu posso aprender? E eu lembro que quando a gente ia nos médicos, né, para ver a nossa situação da saúde, o médico falava assim, embasbacado, eu não sei como vocês não sentem dores. Eu não sei. E ele falava isso. E depois que nós saímos dessa casa, eu perguntei, poxa, por quê? Por quê? E ele fala assim, bem ao meu coração, você percebe o quanto a minha mão está em vocês? Você percebe o quanto eu cuido de vocês? Porque, graças a Deus, hoje essa moça, Deus colocou um médico realmente competente, e nós encontramos ela recentemente, ela está bonita, sorrindo, glória a Deus. Então, é a mesma situação que eu percebo quando Pedro nega Jesus, e no último capítulo de João, acho que é um dos capítulos que mais
me chama a atenção e mexe comigo, que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro responde que sim, e apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez o Pedro fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aquela situação de Pedro talvez tenha sido o pior momento espiritual da vida de Pedro. Tinha acabado de negar Jesus. Mas que Jesus nos ensina que o teu problema não é mais importante que o teu problema. O teu mundo não vai parar por causa do problema do outro e vice-versa. Jesus nos ensina que a gente tem que se importar com o próximo. Apacenta as minhas ovelhas. A gente não ora pelo próximo, cara. A gente não se importa com o próximo. A gente não está nem aí pelo próximo. E justamente no momento mais difícil de Pedro, espiritualmente falando, Jesus impulsiona ele a falar, cuida do próximo, que você vai perceber, como eu percebi, que o meu problema não era maior do que o problema daquela moça. Tem uma frase que a Milena falava, que hoje ela está no Chile, junto com seu marido, saudades da baixinha, do Cleito, que ela falava assim, que Deus demora para agir de repente. E é bem isso que a gente percebe no versículo 14. Em instantes, no versículo 14 de qual capítulo? Que, de novo, eu não anotei. Oh, glória! Não, é 41. É 41 que está aí? Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar do meu respeito ao rei. Bom, é aquilo que eu comentei. Ele semeou, porém a colheita veio depois só de 2 anos. É no 41. O que acontece? José, ele é chamado pelo... Então, o rei mandou chamar José, e foram apressados para tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba e trocou a roupa, e se apresentou ao rei. É muito essa frase que a Milena falava, e eu creio que ainda fala, que Deus demora para agir de repente. José sai de mais ou menos uns 30 minutos de prisioneiro, ele sai da prisão, troca de roupa, faz a barba e se apresenta ao rei do Egito. E em poucos instantes ele é colocado como o segundo cara mais influente da terra do Egito, salvando o quê? Vidas. Não negligenciando os seus dons e os seus talentos. Agora eu te pergunto, como é que seria o seu comportamento com Deus quando no topo? José estava no topo. Como é que seria o meu e o seu comportamento se daqui a alguns instantes, se você saísse daqui e Deus te colocasse no auge, no topo, no sucesso? Será que você teria o mesmo equilíbrio que José teve? Se manter fiel no topo, e é aí que está. Você ser fiel quando está tudo bem aqui, mais ou menos o que você tem e tudo mais. Agora eu quero ver você ser fiel no topo, porque se você pegar os capítulos em diante de Gênesis, você não vai ver nenhum versículo dizendo que José estava no auge e se divorciou da sua esposa para ficar com mais 2 garotinhas. José começou a humilhar as pessoas porque tinha dinheiro. Não, você não vê isso. Ele se mantém íntegro ali, fiel a Deus. O nosso sucesso não será apenas nessas atitudes de José. Sabia que o nosso sucesso, o sucesso de José, não foi apenas por causa da fidelidade e da fé que ele teve com Deus, mas o principal sucesso de José, o meu e o seu, está no versículo 38 do capítulo 41. O rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus deixa eu e você irresistível, sabe, frutífero, né? O Espírito de Deus, ele que capacita, ele que ajuda, ele que nos ensina.
qualquer ministério, qualquer situação, se você estiver com o Espírito de Deus, Ele honra, Ele faz, Ele te ajuda. Desafiando o gigante. Vou chamar a banda aqui rapidinho. Desafiando o gigante. Quero te incentivar a você guardar o seu sonho. Quero te incentivar a você se guardar. E eu quero te incentivar que você seja frutífero. Desafie os gigantes da sua vida, que todos eles se tornarão anãos. Assim o gigante será nosso. Um sonho grande requer grandes obstáculos, desafios, escolhas. Eu não sei o que você tem feito lá fora, mas eu creio que hoje é um momento para você voltar. É um momento para você declarar e dizer: eu saio desse poço seco. É um momento que você pode dizer: eu não quero renunciar mais, eu não quero mais buscar aquilo que não me convém, eu não quero mais me maltratar, mas eu quero buscar a tua presença, o teu Espírito Santo. Eu não quero ser mais egoísta, sabe? E pensar apenas no meu eu e dar de ombros para o meu próximo. Esse é o momento de a gente reacender a chama do dom, como nós lemos. Reacender a chama do dom de Deus. É um momento de despertar. Desperta-te. Desperta-te. A gente falou aqui que a condição para se tornar filho de Deus é o reconhecimento daquele filho que Ele tanto ama, mas Ele entrega, morrendo por nós naquela cruz. Quero te incentivar nessa noite a escutar a voz do seu coração e dizer que, poxa, eu preciso tanto desse cara chamado Jesus. Porque sem Ele eu não vou conseguir colocar para fora os dons, os talentos. Eu necessito de Jesus para que o Espírito Santo venha, pois Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Se você nessa noite entende isso, como eu disse, entende que todos nós somos iguais, independente do seu passado. Você veio aqui nessa noite, não importa o seu passado, o que importa é daqui para frente. É uma decisão, como José fez. É uma escolha entre os sonhos de Deus e a entrega para os desejos. Entre os sonhos de Deus e aquela porta larga. Quero te incentivar nessa noite e te perguntar se você reconhece que Jesus pode te tirar dessa situação adversa, e que você reconhece que não, eu preciso do sangue de Jesus na minha vida, e reconheço que Ele é o meu Salvador. Vou te pedir para que você levante a sua mão, porque Ele carregou aquela cruz tão pesada, não desistiu, por mim e por você, para que possamos sim ter acesso ao Pai. Se você reconhece isso, vou te pedir que você levante a sua mão. Jesus. Pai, Tu conheces os corações, papai. Senhor, te peço, Pai, que o Senhor venha novamente, Senhor, tirar aqueles, papai, do poço seco, pois o Senhor tem, Senhor, o Senhor tem todo o poder de transformar, Senhor, aquilo que é maldição em bênção, como fizeste na vida de José, papai. Senhor, que possamos ser diferentes, papai, não negligenciar os dons e talentos, Senhor, mas sim se preocupar com o próximo, papai, resgatar vidas lá fora, levando o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor. Oh, glória, agradecimento. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz. Que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, Jesus. Pai, que possamos, Senhor, olhar com os Teus olhos para o próximo.
Que possamos, Senhor, nessa noite sair daqui, Senhor, com fogo, papai, com nosso coração incendiado, Senhor, e que possamos sair daqui curiosos, papai, pedindo ajuda, como colocar esses talentos e dons, Senhor, como multiplicar e devolver para Ti, Senhor, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Santo. Maravilhoso, majestoso. Bom, que todos nós tenhamos uma ótima semana, que Deus abençoe e que possamos ser como noivas, esperando a entrada para essa nova Jerusalém. Amém? Amém. Deus te abençoe.